Bom dia a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Econodata, Roda da Prospecção, podcast que a gente ajuda muito no universo de vendas B2B a prospectar e a melhorar seus hábitos de vendas. E falando sobre hábitos, hoje a gente tem um tema incrível que são os hábitos atômicos em vendas B2B. Inclusive está o livrinho aqui que a gente estava comentando, né? Maravilhoso sobre hábitos atômicos, é de mudar a vida, a gente vai falar muito sobre ele. E como estimular a alta performance do seu time utilizando os hábitos atômicos, né? Então, primeiro, assinem o nosso canal no YouTube que vocês estão assistindo para receber os nossos conteúdos e também comecem a comentar dizendo a empresa que vocês trabalham e o cargo, que a gente vai fazer uma conversa interativa. Vocês podem trazer perguntas para a gente, que a gente está com duas especialistas incríveis. Aproveitem a consultoria grátis delas aqui, né? Para perguntar. Vocês podem já ir trazendo as perguntas que mais para o final a gente vai responder. E as nossas especialistas eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro a Juliane Garcia, né? Que é CSC Campaign Manager Latam na AWS. E a Rita Ruas, que é Head de Contas Estratégicas na Alura. Então, obrigado por terem aceito o nosso convite aqui. Rita, primeiro, conta um pouquinho o que tu anda aprontando lá na Alura, um pouquinho do teu histórico. Super obrigada, Paulo. Bem, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom dia, Ju, também. Hoje eu sou responsável, junto com o meu time, por cuidar das contas mais estratégicas dentro da unidade de negócio B2B, né? Quando a gente fala de treinamentos corporativos, plataforma, MBA, programas, hoje o nosso time ele faz essa parte de relacionamento, expansão comercial, entrega de valor para essas contas. Ou tem um pouco mais de 10 anos atendendo B2B, trabalhando muito de forma consultiva e relacionamento, e hoje a gente faz isso olhando para a educação e tecnologia como motores de transformação das empresas. Boa, excelente, uma bela experiência e vão ter bastante coisa para conversar, né? Bora. E Juliane, Ju, mais né? fácil. É mais fácil. A gente estava conversando aqui um histórico também, passou por LinkedIn, enfim, alguns amigos em comum. Conta um pouco da tua trajetória aí para quem está assistindo. Legal, combinado. Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada, Rita, por essa companhia nesse momento. Meu primeiro podcast, estava falando para eles, então coisa boa. Vamos lá na Coisa experiência. Bom, eu trabalho hoje, estou na AWS, sou Campaign Manager, lá eu cuido das campanhas internas para o time de vendas, então um time aí mais ou menos de 200 pessoas que eu atendo, e também campanha para os parceiros que a gente trabalha, para incentivo de vendas, para gerar mais prospecção, né? A gente está no momento agora de uma campanha super forte global de geração de prospecção, então como a gente usa gatilhos, hábitos e ferramentas para impulsionar isso. Eu tenho aí acho que uns 18 anos trabalhando com prospecção, estava na ponta por muito tempo, fui BDR, SDR, lá inbound, outbound, Brasil, Latam, tudo. Passou todo o histórico. Todo o histórico, e já liderei bastante times de prospecção também, então é um tema que eu amo e eu lancei um e-book também falando disso, então eu espero que hoje a gente possa trabalhar aqui juntos nessa conversa e ser bem produtivo, aprender com vocês. Boa, obrigado por terem aceito o nosso convite, aqui é um prazer. Eu que agradeço o convite, obrigada. Show de bola, vamos lá, vamos começar com uma pergunta para a Ju, vamos começar na pauleira já, né? Vamos começar na pauleira aqui. É tão difícil a gente implementar um novo hábito na gente mesmo, né? Mudar um hábito, é um processo realmente que leva um certo tempo. E para fazer isso com um time, já é difícil com a gente. Como que a gente pode ajudar a mudar ou criar um hábito em uma outra pessoa, em um time inteiro? Uhum. Eu acho que é muito do exemplo, assim, né? Acho que a primeira coisa que eu falaria. Eu acho que a primeira pessoa, ela tem que querer esse hábito. Então, liderando aí do ano passado, que eu lembro de algumas pessoas que tinham aí maus hábitos ou queriam melhorar, queriam ser mais alta performance, né? Eu sempre impulsionando meu time que eles tinham que ser top performer. A gente tem lá umas concorrências em nível Latam, assim, eu falava, alguém daqui tem que ser o top performer. Como a gente vai fazer isso? Tem que ser por rotina, tem que ser por hábito. Então, não adianta a pessoa falar que ela quer melhorar, que ela quer se destacar, sendo que do básico, né? Sendo que ela não tem uma agenda organizada, sendo que ela não consegue fazer uma boa gestão dos seus e-mails, se perder ali em quais clientes está respondendo, uma boa gestão do seu CRM.
Então, eu acho que os hábitos, eles vão desde esse básico. Então, quando eu começo com uma pessoa a fazer a gestão, o meu segundo one-on-one é de organização. E eu sou bem pragmática, assim. Então, o primeiro eu quero te conhecer. O segundo vamos ver como você se organiza? Me mostra o seu computador, me mostra o seu e-mail, sua pasta de Outlook, você põe corzinha, não põe. Então, claro, cada um vai ter um modelo ali de se organizar e a sua estrutura mental de aprendizado. Mas o básico, ele tem que ter feito, porque se a nossa cabeça, ela tá confusa, vai refletir no nosso dia a dia, igual o quarto bagunçado, que reflete a nossa cabeça. Perfeito. Então, quando você arruma seu quarto, quando você arruma sua caixa de e-mail, você consegue melhorar a sua cabeça, e aí as coisas, elas vão fluir, e aí você começa a ter uma rotina mais saudável, digamos assim. Então tu vai no detalhe do hábito com eles. A organização, tu usa esse sistema de agenda para fazer isso aqui com tantas horas e tal, vai no detalhe. Eu vou, principalmente com os times de BDR e SDR que eu liderava, porque é uma pessoa de início de carreira, né? Então, claro, se a gente tá falando de um time já de vendas mais maduro, acho que não teria necessidade. Mas eu vou no detalhe. E até é legal porque eu aprendo. Então, eles viram e mexem e me mostram, eu tô usando essa ferramenta aqui com o IA, que me dá esse lembrete. Eu falo, poxa, massa, vamos usar o seu sistema, né? Demorou 5 minutos pra gente falar IA pela primeira vez. Agora só vai. Agora é IA. Abriu a caixa de Pandora. Abriu. Então, acho que é isso. Tem que ir no detalhe para eles começarem a entender e ver a importância disso, na minha opinião, né? Legal. E, Rita, como é que tu faz lá com os times da Lura essa questão de hábitos? E vamos puxar mais, vou largar uma bomba maior ainda, os maus hábitos, né? Como é que a gente faz para se livrar dos maus hábitos? Porque às vezes a gente contrata alguém numa outra empresa e não é nenhum mau hábito, às vezes. Está viciada num outro processo que não é o que a gente usa atualmente, e aí eu tenho que tirar aquele hábito da pessoa, né? Acho que é tão difícil quanto colocar. Como é que vocês lidam com isso lá na Lura? A gente tenta usar, Paulo, muito do que a gente até ensina para o nosso cliente, de andragogia, de como adultos aprendem. Eu gosto muito de começar explicando por que a gente precisa fazer daquele jeito, sabe? Andragogia. Andragogia. Por que você precisa trabalhar desta forma? Ou por que a gente precisa chegar neste resultado? Então, acho que trazer um pouquinho do porquê me ajuda também a fazer com eles o como a gente espera que isso aconteça. Que normalmente eu indico, mas assim, às vezes pode chegar do outro lado, a pessoa chega com uma forma de fazer que é até melhor do que eu havia pensado, ou a gente chega em conjunto com uma forma melhor do que fazer. Poxa, eu sugiro para a pessoa ter um horário fixo de manhã para fazer atualização de CRM, mas para ela funciona depois de cada reunião. Cara, show! Se funciona para você depois de cada reunião, bora. Mas eu acho que um ponto que você trouxe, né, dos maus hábitos, eu acho que vai primeiro mostrar para a pessoa que aquilo é um mau hábito. Mostrar para ela... Às vezes nem ela se dá conta, né? Exato. Qual que é o impacto disso que você está fazendo? Qual que é o impacto quando você deixa para preencher ou para atualizar no final da semana? Eu vou te pingar 4 dias na semana coisa que sempre surge perguntando o status do tio. O hábito de preencher CRM. Sempre acontece. Então, você precisa também fazer essa gestão de consequência, sabe? Mostrar para ele qual que é o impacto daquele hábito que talvez fizesse sentido no passado, mas agora não vai fazer mais. Então, e a gente precisa pensar no novo hábito para ser instalado naquele lugar e criar sistemas que sustentem esse hábito, que deixem esse hábito mais fácil. Eu gostei do que você trouxe, Ju, porque às vezes a gente para pedir para o time, para entender como o time se organiza, quando dá problema. Eu acho que quando você traz isso no seu momento de conhecer a equipe, você consegue ser até uma liderança mais proativa. Tipo, cara, eu sei que essa pessoa funciona dessa forma. Se adapta. Eu vou adaptar, eu vou sugerir de uma outra forma. Porque normalmente poxa, a pessoa não está atualizando o CRM. E aí depois você vai tentar entender como ela se organiza. Eu acho que você consegue ser muito mais proativo. Eu anotei aqui para conseguir também ter esses papos sobre como ela faz a própria gestão, sabe? E tem até um negócio, se me permite, que o livro traz, que é você ter pessoas que te apoiem naquela construção de novos hábitos, né? Então, você conhecer a organização da pessoa ajuda tanto de ela te trazer uma coisa boa que você vai compartilhar com esse time e falar, gente, ó, ela vai ensinar um hábito novo aqui, como também você falar, isso daqui eu acho que tem espaço de melhorar. Poxa, o Paulo faz isso bem. Paulo, vamos fazer um share best practice com a pessoa, vamos ver se a gente consegue. E aí a gente tem um compromisso coletivo do time dessa autoajuda, né, de construção de hábito. A Rita colocou um ponto legal para sair de um hábito ruim, de um vício, né, às vezes, que isso o livro fala, que é substituir o hábito ruim por um bom. Não tenta só tirar ele que fica aquele espaço vazio.
Substituir um bom... Eu sou ex-fumante, né? Eu parei faz 2 anos e pouco. Olha só. E zerei de vez agora. Tentei 9 vezes parar. Caramba. É muito difícil. E aí eu botei, agora eu vou parar e deu. Só que assim, aí o substituto, né? Fica aquele espaço. Né? Aí tem o house, tem a balinha, né? Tem várias coisas que a gente usa. Então acho que essa substituição, ela pode ajudar muito no processo, né? Muito. Legal, bacana. Outra coisa que eu quero puxar aqui, que é uma frase do Aristóteles que eu lembrei que acho que tá aqui também, que é aquela história, né? Primeiro você faz seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem, né? Então, há uma identificação da gente com os hábitos, né? Acho que é por isso que é tão difícil a gente abrir mão de E o entorno, né, Paulo? Porque muita gente, por exemplo, o hábito de fumar, muita gente começa a fumar pelo entorno. Pelo quem tá próximo. Então até a gente olhar o que é um mau hábito e o que meu entorno tá me ajudando, me influenciando a eu continuar nesse mau hábito aqui, né? Vamos puxar esse gatilho, Ju, esse gancho. O entorno, né? Isso o livro fala bastante também, que o nosso ambiente influencia completamente o nosso comportamento. Falou do quarto bagunçado. Se tem uma casa bagunçada, minha mente vai estar bagunçada. É um espelho da gente. Como é que a gente pode construir sistemas, entornos, né, ambientes que ajudem a catapultar bons hábitos? E eu não sei, no caso de vocês é muito home office, no nosso também, né? Na AWS eu não sei como é que isso está distribuído. E no home office isso pode ficar mais difícil ainda. Nossa, total. Eu acho que eu acabei de voltar de licença maternidade, tenho um bebezinho de 8 meses. Parabéns. E aí, obrigada. E eu tava de licença maternidade ali em janeiro, quando eu li esse livro. E aí ele fala um negócio que eu gostei muito, que acho que ajuda no entorno, que é a gente listar a nossa rotina, para você ter visibilidade, né? Então eu fiz isso, eu parei um dia e comecei a listar. E aí eu vi, poxa, tem algumas áreas de melhoria e tem coisas que eu quero acrescentar aqui nesse meu espaço. Eu falei, eu quero começar a escrever, porque eu gosto de escrever, enfim. E aí eu olhei lá, bom, essa soneca eu vou listar com S, vai dar nisso, beleza, vai ser nesse horário. E aí eu comecei. Então, o entorno ali, a minha rotina com o meu bebê, com a babá, com a dinâmica, me proporcionou a ter esse hábito. Mas olha, curioso, eu voltei a trabalhar e eu deveria ter continuado esse hábito, né? Mas eu não consegui, porque eu preciso parar novamente para reescrever a minha rotina, para me adaptar novamente. Então, é uma coisa que a gente também tem que olhar e falar como que as mudanças do que a gente está vivendo naquele momento vão influenciar os nossos hábitos. A teoria de que a gente constrói um hábito em 21 dias... Eu não sei se ela é tão verdadeira, porque o entorno ele vai impactar, né, a nossa vivência com esse hábito. Eu não sei como que você enxerga, Rita, isso. Ju, eu concordo muito com você. E eu acho que uma vez que a gente cria esses sistemas, né, é o hábito, é a rotina, que você cria com consistência e disciplina, sua vida flui muito melhor, né? E o time precisa muito disso, principalmente um time comercial. Eles precisam ter previsibilidade da rotina que eles vão ter dentro da empresa. Quando é esperado que ele faça as atualizações de hub, com que frequência é esperado que ele faça as cadências, o que a gente espera que aconteça depois de uma reunião. E um ponto importante do que você trouxe é toda a rotina, esses sistemas, eles chegam num ponto ótimo e um ponto máximo de resultado. O cenário vai mudar, o mercado vai mudar, a equipe vai mudar e você vai ter que ir ajustando. E eu acho que cabe muito da liderança entender quando aquela rotina não funciona mais. Aquele ritual, aquela reunião de como você bate forecast ou pipeline, que você faz do mesmo jeito há 6 meses, 1 ano, talvez ela já não caiba. Precisa ser mudada. O que você está trazendo é que os hábitos podem não ser rígidos. Eles são dinâmicos ao longo do tempo e adaptativos, né? Exato. Porque senão eu fico estagnado naquele hábito há 3 anos fazendo do mesmo jeito. O hábito que você criou há 3 anos não quer dizer que vai ser o que vai te ajudar a ter os melhores resultados hoje, amanhã, daqui 1 ano. Então, acho que criar o hábito já é difícil, e aqui a gente está colocando uma complexidade a mais. Que é avaliar o quanto que aquele hábito está alinhado, está sendo intencional para o seu resultado, e às vezes mudar. É difícil criar o hábito, aí a gente está falando do hábito de mudar hábitos, de tirar o que for mudar. É bem complicado. E o que vocês têm de rituais lá na Lura? Fala um pouquinho dos rituais na área de gestão de vendas, de hábitos mesmo que tu tem com o time para conseguir manter a roda girando bem. Nós também trabalhamos no formato remoto, então tem algumas reuniões que elas precisam acontecer e elas têm intencionalidade, né? Então, a primeira, por exemplo, de segunda-feira, normalmente tem uma reunião, uma cerimônia de manhã com a equipe, 9 horas, 9h30 da manhã, para que a gente
fale um pouco, tem um momento de construção de time, um momento de integração, fale do final de semana. Eu passo também recados importantes para a semana, então direcionamentos, prioridade, pesquisa, evento que a gente precisa trabalhar em cima e peço para cada pessoa me falar só uma prioridade, aquela que é a mais relevante, que ela não pode terminar a semana sem. O que isso nos ajuda? Aterrissar todo mundo no final de semana. Então, tipo, olha, conta aqui o que aconteceu de legal, vamos se integrar enquanto equipe, dar visibilidade para todo mundo, o que é a coisa mais importante que a Juliane e que o Paulo estão fazendo naquela semana, e o compromisso, né? Compromisso público que você assume quando você fala. Esse é um ótimo hábito. Que você precisa fazer aquilo. A gente faz revisão de pipeline 2 vezes por semana também coletivas, então normalmente com o meu time eu faço de terça-feira de uma vertical de produtos e de quinta-feira uma outra vertical, eu separo aquela coisa do rever os hábitos. Quando eu fazia tudo junto, eu percebia que sempre o produto menor, ou o produto com menor pipeline era despriorizado, a gente passava muito rápido. E eu preciso crescer as duas fontes de receita. Então, eu preferi separar as conversas para garantir que a gente tem o mesmo foco para cada uma delas. Muito legal. E a one-on-one semanal de touchpoint de evolução. Então, aqui a gente está falando muito mais de como que eu te ajudo a ter melhores resultados, vamos olhar seu pipeline, como são as suas reuniões da semana, quais os resultados você espera dessas reuniões, onde eu posso te ajudar, que integrações ou parte com outras áreas você precisa que eu te ajude, e uma vez por mês a gente faz a parte mais de carreira e desenvolvimento. Aí a gente senta para ver resultado, para ver os combinados, para entender como a pessoa está na empresa, como ela está enquanto pessoa. Tu vê que é interessante, tu tá trazendo hábitos aqui com cadências diferentes. Eu tenho hábitos diários, hábitos semanais, hábitos mensais. Acho que isso que é legal da gente observar também, né? Para conseguir dar uma cadência mais fluida na nossa vida e crescer também, né? E ter os espaços de fala e locais para cada um deles. Sim, sabe? Acho isso que bem isso formatado. Isso que tu tá falando é um importante. sistema de construção do hábito, né? E Ju, dentro disso, assim, eu lembrei o nome do outro livro que eu tava tentando lembrar, chama Micro Hábitos. Olha, esse eu não li ainda. É bem bom, é bem parecido, assim, ele acrescenta algumas coisas, mas Legal. é a mesma batida, né? Eu acredito muito no poder dos micro hábitos, porque a disciplina é muito difícil. Pelo menos para mim, é bem difícil. É difícil. E aí o livro fala aqui, né, de tornar o hábito mais fácil e menor para começar. Então, o que eu faço? Eu tenho 2 hábitos de manhã que são inegociáveis. Eu acordo da cama, a primeira coisa, embaixo do chuveiro, banho gelado. Gelado. Estando aqui em Porto Alegre com 2 graus. Ai, Deus. Para dar aquela despertada. E o segundo é a meditação. Putz, eu gosto de meditar e vejo a importância disso na minha vida, né? Parar ali quietinho e ficar observando a respiração. O ideal, poxa, é meditar 20, 30 minutos. É que nem um monge budista, né? Com um tempão lá. Eu não consigo, pelo menos hoje. O que eu fiz? Eu medito 5, 10 minutos. Todos os dias, que daí eu garanto a cadência e fica mais fácil. Putz, meia hora eu não vou meditar, mas 10 minutos eu vou. Ou corrida. Putz, tem que correr 1 hora. Vou correr 20 minutos para dar a cadência. O que tu enxerga, Ju, que dá para fazer em termos de micro hábitos, de hábitos menores, para facilitar a inserção de um hábito novo no time, para ele ir crescendo gradualmente? Legal. Eu adoro esse tema também e até não vou pensar olhando para KPIs, para meta, né? Porque a gente, às vezes, para times de geração de demanda, a gente passa aquela meta trimestral, mas que seja mensal, né? Aí o time já se impacta. Meu Deus do céu, eu não vou chegar. E já começa desde o primeiro dia a reclamar. Tá muito alta. Vocês aumentaram, não dá. E aí, beleza. Então, o básico vamos quebrar a meta nos meses, nas semanas, tá bom. Até aí, tudo bem, acho que todo mundo faz. Mas eu gosto mais de quebrar nos mini KPIs. Então, gente, calma. Tá bom, pra você chegar nessa meta, vamos fazer aqui o seu funil. Olha, para isso você vai ter que fazer tantas contas, tantas ligações, o funil de trás para frente, né? Então, você precisa de tantas contas, você precisa mandar tantos e-mails, você vai precisar fazer tantas ligações. Então, olha, vamos quebrar no seu dia. No seu dia, você vai precisar mandar 10 e-mails, fazer 50 ligações, 30 ligações, o que seja, cada um vai ter um KPI. E aí, se você fizer isso, me garante que você vai fazer isso todos os dias. Você vai chegar lá na sua jornada final. Teve um menino que eu liderei na AWS, super, assim, excelente, super alto performer, ele. E ele nem me perguntava a meta dele, era até estranho. Eu falava, né, fulano, e aí, como que tá a sua meta?
Ju, eu não sei. Eu tô fazendo o que eu preciso fazer todos os dias. Não me importa a minha meta. Uau, eu tenho o que resultado olhar não importa. pro meu dia. E ele era top performer todo o trimestre, sem brincadeira. Então, Que legal isso. era muita inspiração. E ele vem do esporte. Eu acho que o esporte... Eu não venho do esporte, não sei vocês, mas o esporte, ele dá uma cadência de hábitos incrível para as pessoas. Disciplina. E ele falava, eu preciso ter constância. Então, se todo dia eu fizer a mesma coisa, eu sei que o meu resultado final vai chegar. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Então, não se assuste com, nossa, eu preciso olhar para o meu grande hábito ou para a minha grande entrega. Não, olha para a sua pequena entrega, olha para o seu dia. Se você sair do seu dia, ontem eu terminei meu dia muito feliz. Falei, caramba, eu consegui fazer isso. E era o que eu queria fazer, era a minha proposta da semana, mas era do dia ali no meu caso. Isso vai te motivar e aí você vai conseguir todo dia fazer uma coisa pequena que vai te levar a uma construção maior ali daquele hábito, né? É a questão de trabalhar no processo, não tanto no resultado. O resultado é consequência, né? Exato. E nem sempre a gente controla o resultado. Exato. Por mais que... Eu sei que eu fiz a minha parte, que eu fui disciplinado. Agora o resultado... Exato. Nem sempre a gente vai controlar tanto, assim. Isso... Ainda mais trabalhando com vendas, né? Isso traz uma satisfação, porque quando tu entrega, assim... Eu me comprometi, vou correr hoje, fazer exercício. Conseguir entregar, dá um pico dopaminérgico ali, dá uma dopamina boa de tu ter realizado a tua disciplina. Né? Isso é muito bom, isso é muito legal. É focar no processo. Exato. No processo. Outro ponto, vou passar agora para a Rita, esse aqui. A gente está falando do hábito, das construções dos hábitos, agora a gente falou em micro hábitos, achei muito legal essa analogia com primeiro passar os KPIs pequenininhos, esses pequenos hábitos. Eu quero correr uma maratona. Mas 42 quilômetros, não dá. Então começa correndo 2, 3 até chegar lá. Né? Exato. É isso. E para a gente dar esses feedbacks no dia a dia para as pessoas, né? Como é que tu costuma dar feedbacks, que nem o Radical Candor lá que falam de honestidade brutal, né? Como é que eu posso dar feedbacks para as pessoas em relação aos hábitos que elas não estão cumprindo? Como é que tu faz isso? Eu tem os frameworks, né? Como que a gente traz o que aconteceu, o que foi observado, qual que é o impacto e o que a gente espera. Framework sanduíche, primeiro faz o elogio, aí dá porrada. Não dá. Porque aí a pessoa cria a sensação, gatilho, que eu estou sendo elogiada, ela já vem. A porrada, vai ter mas eu acho que tem essa parte que eu acho que a gente aprende e eu acho que são super úteis até para o feedback funcionar, mas o que eu tenho entendido cada vez mais é o timing, é o momento em que você faz, sabe? E você criar rituais com o time e acho que conexão e confiança, sabe? Para você, por exemplo, sair de uma reunião e poder ter uma sessão de debriefing depois. Como você se sentiu? O que você achou que deu certo nessa reunião? O que você achou que pode ser melhor? Então, acho que com o meu time eu tento sempre fazer isso. E eu sou uma pessoa, sou formiga, adoro comida, então assim, vamos tomar um café? Levo para tomar um café, sabe? Deixa a pessoa dar aquela baixada na adrenalina e a gente conversa sobre como foi a reunião, como ela viu. Tem feedbacks que ali, na hora, eu já dou, e às vezes se a pessoa tiver com a adrenalina muito alta, eu espero um pouquinho para dar. Eu acho que tem um estado mental que a pessoa precisa estar para receber algumas conversas e fazer sentido para ela. Porque também não é tudo na hora... Poxa, a pessoa saiu animadaça da conversa. Você falou assim, então, aqui, ó, você não mandou tão bem nisso daqui. Já desmonta. Já desmonta. Então, tem personalidades também. Isso. Eu acho que tem pessoas que, assim, quanto mais... No jargão, né? Quanto mais você é mais dura, mais a pessoa anima. Mas tem gente que se você colocar uma pitada na hora que ela tá ali, é super sensível, depois você tem mais dificuldade. Então, Paulo, acho que tentando, long story short, tento trazer bem estruturado um pouco de contexto, impacto e o que eu imagino, tento levar um pouco de próximos passos e crio essa confiança de, cara, eu tô aqui para te ajudar. Eu sou sua sócia em você ter sucesso. Muito bom. E aqui, qual que é o melhor momento? E sabendo que eu sou sua sócia, que eu te conheço, tento te entregar essa recomendação no melhor timing para você, para o negócio e para o cliente também. Porque às vezes se é uma coisa muito urgente, a gente precisa agir. Independente do momento em que a pessoa está aberta ou não, se depender do contexto, a gente precisa agir na hora, né? Então... Muito legal, muito bom. O feedback é o que ajuda na construção das pessoas e ter o timing, o momento certo faz toda a diferença, senão a pessoa não está aberta para receber aquilo, né? E agora eu vou passar mais fácil para a Ju, que é não, hein? Não, essa é mais tranquila. Que é dentro da psicologia comportamental, que isso aqui é psicologia é o comportamental, né?
Dentro da psicologia comportamental se fala muito no retorno positivo, né? A gente falou do feedback, do negativo, do que dá para melhorar. E quais são as melhores formas da gente estar dando esse retorno positivo? Porque também não é só elogiar, né? Eu acho que também tem timing, às vezes atiça o ego da pessoa, né? Então também tem todo um processo adequado para dar esse retorno positivo. Total. E dependendo do perfil, né? Que a Rita comentou também. Mas eu acho que tem aquela frase, né? Elogie em público. Eu gosto de elogiar em público, mas eu acho que mais do que elogio hoje em dia, as pessoas elas gostam de um reconhecimento que é você se sentir parte, né? Daquele espaço. Então, se a pessoa ela fez muito bem uma reunião de vendas, eu posso chegar para ela e falar, olha, você foi muito bem com esse cliente, etc, dar o feedback. Mas e se eu vou e peço para essa pessoa, em algum momento com todo o time, compartilhar o caso de sucesso? Será que ela não vai se sentir muito melhor de estar compartilhando experiência, de se sentir parte, de se sentir importante naquele time? Claro, perfis e perfis, né? Tem gente que não vai gostar porque é mais tímida e não quer falar ali para todo mundo. Mas eu acho que a gente também tem que se adequar um pouco aos feedbacks. Eu sinto, principalmente da galera mais jovem, que quando eles estão entrando na carreira, né? Eles têm uma ânsia pelo feedback duro mesmo, negativo. Então, quando você elogia, tá bom, Ju, mas o que eu posso melhorar? Tá, mas o que eu posso fazer? Tá bom? Então, legal, eles querem também essa melhora. Legal. Então, o positivo para eles é, tá bom, eu já sei do que eu estou fazendo. Então, acho que dar o reconhecimento mais público de colocar essa pessoa num lugar de destaque, eu acho que do que eu tenho feito tem trazido um resultado maior, assim, pro time, né? Pro conjunto. Fala um pouco mais, que é outra coisa que eu tenho anotado aqui para perguntar, a questão do liderar pelo exemplo, né? Da gente conseguir trazer os hábitos pelos exemplos que a gente faz. E tu falou agora de trazer um case, de falar. Fala um pouquinho mais para quem está assistindo como é que a gente pode estar liderando pelo exemplo e como a gente também pode estar vendo se o nosso líder está dando bons exemplos, né? Total. Acho que é os dois lados, né? E às vezes a gente erra em coisa besta. Que é não se atrase para uma reunião com o seu liderado. Sim. Que é a coisa mais besta da vida, mas tão normal. Tudo bem, vai acontecer de uma vez, você tá presa numa outra reunião e tudo mais. Mas tem gente que tem um costume de se atrasar. Não vi minha agenda. Nossa, esqueci que eu tinha uma reunião com você. Então, assim, acho que o exemplo mais básico é... Isso acontece na AWS também? Ai, me fala um lugar que não acontece, por favor. Mas enfim, desde esse mais básico, que é você mostrar essa rotina, até o você, igual eu falei, eu quero ver como a pessoa se organiza. Mostra pra pessoa também como você faz. Então, se você lidera um time de vendas, legal, você vai assistir a reunião daquela pessoa. Mas se coloca também, poxa, deixa eu fazer a call com esse cliente hoje? Deixa eu fazer essa atividade que você faria pra você ver também um outro modelo? Que não é certo ou errado, né? Porque a gente, no alto do nosso pedestal de liderança, a gente não bota eu não faço prospecção de ligar o telefone. Que isso? Vamos estar tendo roda de prospecção hoje, todo mundo tá ligando, eu vou lá na mesa e vou sentar junto com eles e vou ligar também. Então, acho que isso é um bom exemplo, né? Eu acho que isso de realmente botar a mão na massa, de descer, faz muita diferença. Eu lembrei de um caso nosso agora, a gente trabalha com dados para prospecção na nossa plataforma, né? Então, eu peguei faz 2 anos isso. Eu pensei, não, a gente tem que ser o melhor nisso. Se a gente tem que ser o melhor nisso, eu tenho que entender muito bem disso. Aí, o que eu fiz? Eu reservei minha agenda 2 horas por dia, todos os dias de manhã, bloqueei, time box bloqueado, não faço mais nada, só prospectar. E aí, comecei a puxar o telefone, fiquei 3 meses nesse processo. Eu prospectando para entender bem, na unha ali, o que acontece na linha de frente. Foi muito legal. É isso. Aprendi horrores, assim. E aí tu ganha propriedade para falar. Não, eu sei que dá para fazer 20 oportunidades no mês. Né? Eu sei que dá para... Como? Bom, eu vou ensinar. Mas eu sei que dá pra fazer. Exato. Né? E ganha legitimidade como time, né? Claro. Você ganha... Não é o efeito direto, mas você ganha um respeito da equipe, uma admiração, que se você tivesse no alto do seu pedestal, você não ganhava. Exatamente. Muito legal. Vamos... Até surgiu uma vez IA, só que até, né? Foi pouquinho. Estamos bem, né? Não tá bem. Vamos... Focamos nas competências humanas da pessoa. Vamos puxar isso um pouquinho, Rita, a questão da IA, né? Como é que a IA pode estar nos ajudando nessa questão da gente trazer bons hábitos para o time e também de automatizar, porque tem hábitos que se fazem todos os dias que aí estão começando a ser automatizados, que a gente começa a poder automatizar, né? Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho aí da tua experiência com IA. A gente estava falando antes alguma coisa disso também. Sim. Trazer para o pessoal que está nos assistindo como é que a gente pode estar usando a IA para melhorar os hábitos da empresa.
Legal. Acho que tem o que a gente ensina muito e também prega muito dentro de casa é como que a gente usa a tecnologia para potencializar a relação com o cliente, a potencializar a entrega de valor para o aluno. Então, o que a gente tem usado mais, por exemplo, desde coisas simples, que a gente já espera que estejam acontecendo. Então, uma revisão de um e-mail, uma anotação de reunião, sumarização, toda essa parte, a básica, ela já tem que estar acontecendo há uns 2 anos, né? Agora, o que mais a gente tem trazido, né? Então, o quanto que hoje a gente atua em grandes contas, o quanto que eu consigo estudar materiais de mercado, análise de relatórios de investidor usando IA. Como que eu trago e conecto com o meu negócio os desafios de negócio do meu cliente? Poxa, se eu tenho um cliente que está trabalhando escalabilidade e migração de plataforma de aplicativo de um banco, como que isso se conecta com as tecnologias que eu ensino na nossa escola de tecnologia? Como que eu melhoro o pitch do meu vendedor com base nisso? E a IA ajuda muito nisso, Paulo. É essa personalização do pitch, é esse estudo aprofundado do cliente, o contorno de objeção. E agora tem uma iniciativa muito legal que o nosso time de Sales Enablement está tocando, que temos diversas features novas sendo lançadas na plataforma e a gente precisa preparar uma operação de mais de 100 pessoas. Então, a gente fez o primeiro treinamento, as equipes estão estudando esse pitch, elas vão para uma plataforma em que elas ficam, né, elas gravam, elas fazem roleplay e depois recebem feedback de como elas foram. Muito bom. Que legal. Utilizando IA. Então, eu acho que a IA vai desde as tarefas mais simples até entregar mais valor para o cliente por meio de propostas mais personalizadas e um relacionamento mais assertivo, até ser um apoio de treinador mesmo. Como que eu melhoro as minhas competências técnicas de vendas usando esse parceiro, essa tecnologia. Muito legal. Bacana, belos itens aí pra gente estar trabalhando, né? Deixa eu fazer um ponto aqui que o nosso time fez uma enquete com quem está nos assistindo. Mas antes de falar da enquete, eu quero falar que agora a gente vai trazer um QR Code aí para a tela de vocês, para vocês acessarem e conseguirem ter acesso à nossa versão de teste da Econodata e falar com um dos nossos especialistas para entender melhor como que a gente pode estar ajudando no trabalho de prospecção de vocês. Segmentação profunda, trazendo dados de todas as empresas do Brasil. Então você pode acessar o QR Code que está aí e já entrar em contato com um dos nossos especialistas, tá? Já vai aparecer aí na tela de vocês. Vamos para a nossa enquete, então, que o Luiz já está me cobrando aqui, está me chamando, várias chamadas no WhatsApp para eu não esquecer, para eu fazer. Ó, você já parou para pensar como seus hábitos impactam as suas vendas? Vamos ver como é que está o perfil de autoobservação, né? De quem está nos assistindo. Legal. 87% sim e 13% não. Pô, esse pessoal que está no não aí tem que parar para pensar um pouquinho. Hoje, porque hoje em dia a gente anda numa correria tão forte que tu acaba andando no automático. E aí tu fica só nos hábitos antigos, condicionados, que nem sempre são bons. É por isso que eu gosto de meditar. Porque a meditação, ela abre esse espaço para te reavaliar os hábitos no teu dia a dia. Assim, né? Então, esse pessoal que está nos 13%, meditem. Né? Vamos meditar que vai ajudar bastante. Tá? Vamos para o nosso segundo bloco aqui. Eu quero explorar mais a questão dos hábitos de prospecção e de vendas, tá, Ju? Pensar um pouquinho, assim, todo o repertório de hábitos. Se for escolher um hábito para um vendedor, qual é o mais importante? Único. Sabe aquele livro A Única Coisa? É isso que vai mudar tudo, né? Vai mudar. O mais importante para a gente trabalhar naquele tempo. Um único hábito, qual seria? Eu acho que é... eu falaria... Eu sigo, acho que na organização de e-mail e agenda, gente. Organização. Pra mim, eu sou bitolada nisso. Porque eu acho que as pessoas se perdem nisso. Então, se a pessoa não tiver com a cama arrumada, com a casa arrumada, não dá certo. Então, pra mim, esse é o hábito que faz a base de qualquer vendedor, assim. Que eu não posso repetir, não dá para endossar, mas eu acho que um bom planejamento, sabe? Planejamento de território, o vendedor que não sabe como ele vai atingir o resultado dele, ele começa o semestre perdido. Assim, não tem como. As melhores pessoas com que eu trabalhei de vendas, elas sabiam, cara, eu tenho 100 mil para vender, eu preciso fazer tantas reuniões, eu preciso buscar isso. Tem que tirar um momento para fazer isso, sabe? Sim. Sair do automático. Sair do automático. É tão importante ter esse tempo para pensar,
na agenda para parar e pensar, a gente não sabe mais. E aí você se organiza, você entende para onde você tem que chegar e o resultado vira mais consequência, sabe? É isso. E aí, juntando nisso, se a pessoa faz um bom planejamento, mas ela não põe na agenda... Não tem disciplina. Ai, meu Deus, aí não dá. Eu Não, falo, não rola. eu tenho conversa de carreira e a gente, sei lá, com vários to-dos. Eu falo, olha, a carreira é sua, não é minha. Se você não colocar isso na sua agenda, de estudo, de tempo... você não vai fazer, a rotina engole a gente. Então, a Sim. pessoa planejou lá, como eu vou cuidar da minha carteira? Bloqueia a agenda, bloco de agenda salva a vida. E não bloqueia a agenda pra você não Time esquecer, nem box. que for daqui 6 meses. Daqui 6 meses eu preciso fazer tal coisa. Coloca, porque você vai esquecer daquela atividade. Vai mesmo. Legal. Eu tenho o meu. Eu não vou, como é que não pode copiar, né? O hábito já Ela falou foi mais falado. bonito, endossar. Não pode endossar. Hoje ela tá com palavras bonitas. não pode endossar. Tá aqui. Tem que ser outra. O que eu penso, assim, aí é mais em relação a discurso e conversa, é o mais escutado que falar. Ai, ótimo. Porque o vendedor, ele tem a tendência a falar. Não, se eu falar mais, eu vou vender mais. Eu falo assim, eu tô vendendo, falando, tô vendendo. Uhum. Cara, vender é muito escutar. Muito Sim. escutar. Tem pesquisas que mostram, eu sempre falo isso, que os top performers, eles escutam em torno de 60% do tempo e falam 40%. Eles mais escutam do que falam. Então esse seria o meu hábito. E vamos explorar mais isso, Ju. Outros hábitos de prospecção, de vendas, Legal. que tu pode estar trazendo e pode estar ensinando para quem está nos assistindo e que já possa colocar em prática agora. Legal. Né? Tá, então acho que um é estudo, notícias. Então, na minha época lá, 15 anos atrás, era de fato 8h30 ter que abrir o site de notícias. Mas agora a Rita já trouxe. Põe a IA para trabalhar para você e te trazer ali, fazer uma varredura na internet ou nos sites que você precisa das notícias, para te trazer, olha, isso que está acontecendo no seu setor ou isso que pode te impactar. Então, acho que primeiro hábito é entenda da economia, entenda do seu cliente, de onde ele está alocado, né? Porque a gente vai tão no... precisa ligar. Tá, você vai ligar e vai falar o quê? Você vai ligar e vai entender o quê quando aquele cliente te falar que houve tarifaço? Tá, o que ele impacta aquela indústria? Você não vai saber. Então, entenda o que está acontecendo. Acho que esse é um primeiro hábito muito importante. Para o pessoal já botar em prática. Hoje, estudar. Bloqueia a sua agenda todo dia. Se chega às 9, 8h30, você vai chegar e vai estudar, ler um pouco de notícias todos os dias. Acho que a segunda coisa é se conectar com pessoas, né? Então, usar muito o LinkedIn. Poxa, LinkedIn hoje para prospecção B2B você tem que estar, né? Então, esteja lá. Publique também, fale, interaja, né? Não esteja só lá olhando. A gente pode ser muito passivo hoje na nossa vida, mas escolha ser ativo. Então, eu vendo para mineradoras. Legal, então eu tô nos grupos de mineradora, eu tô conectado com as pessoas, o que elas estão falando? Eu estou publicando ou comentando sobre aquele tema. A minha figura, ela é relevante? Mesmo se você é um BDR, um vendedor de SMB, não importa. Você tem que criar a sua autoridade de marca. E isso é com o tempo só. Eu só tô aqui hoje no podcast convidado pelo Paulo, porque eu comecei a criar isso lá atrás. Então, façam isso, criem um hábito de autoridade, assim. Acho que isso é muito importante. E escolha as contas que você vai trabalhar toda semana, né? Não adianta a gente chegar na segunda-feira e falar, o que eu vou fazer essa semana? Eu tenho uma rotina na minha agenda que é toda sexta-feira. Acho que das 3 vou ligar para esse cliente aqui. Eu achei o nome bonito. Isso. Vou ligar. É um cliente bem grande. Eu vou ligar. Das 3 às 5 eu tenho na minha agenda, que é revisar a próxima semana. Então, eu paro na sexta-feira e vou olhar. Tá, qual que é a minha agenda da semana que vem? Não tenho nenhum cliente para ligar? Legal, então qual é a lista que eu vou ligar? Prospectar. Isso, quem que eu vou falar? Então, pare para se organizar para a semana seguinte também. Tu falou, Ju, desse estudo prévio do cliente, é fundamental. Às vezes surge muita pergunta pra gente, depois a gente vai ver as perguntas, de como prospectar ou fazer o primeiro contato ou a cold call em determinado segmento. Sei lá, seguradoras. Isso surge sempre para nós. Aí tá uma ótima resposta. Sim. Estudando antes, se preparando antes, porque eu não posso ligar direto e já sair falando. Tem todo um serviço de aquecimento antes e de estudo para se fazer a primeira ligação, né? Tanto fora quanto dentro de casa. Quais são as outras seguradoras para quem a gente já vendeu? Quais são os cases de sucesso que eu tenho dentro de casa? Porque aí você vai com muito mais respaldo para essas conversas, né? E Rita, falando em questão de prospecção, a prospecção envolve muita resiliência, muita persistência, né? É um trabalhinho cruel, mas que, se bem feito, dá resultado. A galera consegue mandar bem, assim. Eu fiz, eu sei como é que é, né? Sei na prática, dá para vender, o negócio funciona. Como é que a gente pode trabalhar a questão do hábito da persistência, né? Que aí tem toda uma questão de resiliência, de emocional. Como é que a gente pode estar melhorando a questão da persistência depois de tomar tanta porrada?
Nossa, eu acho que as pessoas de venda, seja contribuidor individual ou liderança, que conseguem dominar isso, são quem fica mais tempo no nosso setor mesmo, gente. Porque assim, não é brincadeira. Tem um caso, um dos nossos vendedores mais sêniores da Alura, assim, referenciaça. Ele tá tentando resgatar um cliente de churn há 1 ano e meio. Caramba. E as nossas metas são semestrais. Então, 30 de junho encerrava. E o cliente derrapou. Fechou o contrato 15 de julho. Vocês imaginam como ele estava em... Gente, tudo amarradinho, assim, o escopo desenhado perfeito. Quanto tempo de negociação? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Tem que ter muita... Para conta grande, assim, quando perde, tem que ter muita resiliência. Gente, costura com diretoria, de encontrar stakeholders em eventos, refação de toda a proposta, condicionamento de escopo para o dia de fechamento, tudo, assim, todas as condições. Sabe quando o vendedor ajoelha no milho para o CFO e fala assim, olha, o cliente disse que chega até essa data, me dá essa condição? Ele fez tudo, gente, tudo. E não foi. Foi um pouquinho depois que os processos internos de aprovação do cliente demoraram um pouco mais. Acho que é daquilo que a gente falou, né? A gente controla um pouco o processo, nem tanto o resultado. E eu acho que trabalhar muito nessas pessoas, né? O elogio ao longo do tempo, a motivação ao longo do tempo do processo. Porque nem todo dia a gente amanhece no auge da nossa motivação. Eu acho que a liderança precisa ter essa sensibilidade também de reconhecer cada step, cada pequeno ganho do que ele tinha dentro daquela negociação. Cara, você tá lá para incentivar. E da mesma forma você tá lá para estar do lado dele na hora que, cara, foi chato. Não saiu mesmo como a gente queria. Mas vamos tentar, vai dar certo ainda esse mês. Você vai ver que vai trazer. Então, acho que a liderança tem um papel muito importante de acompanhar esse processo quando ele está acontecendo. Dá um suporte emocional, né? Dá um suporte. Trazer que, olha, vendedor não tem passado, então vai entrar também para o resultado desse semestre. Então, a gente também precisa. Você vai ser destaque nesse semestre, porque normalmente virada de meta, normalmente o primeiro mês é um pouco mais difícil, né? Então, acho que tentar trabalhar muito a equipe nesse lado, Paulo. Pelo menos é o que eu acho que o que eu tenho de referência e que costuma funcionar muito é isso. Mas é difícil, não é trivial. E depois de passar por tudo isso, é complicado. O Denis está citando, o VP da SAP teve uma vez aqui, né? E a gente estava falando de contas grandes assim também. E ele comentou com a gente que vender para uma enterprise é um projeto. São várias pessoas envolvidas, muita gente trabalhando junto, tomando risco, né? Squads de várias áreas, falando com várias pessoas. Aí sai diretor, troca diretor, aí tem que começar de novo o processo. Então é um projeto investido. E aí chegar depois de 1 ano e meio, 2 anos e perder essa conta, tem que ter uma resiliência complicada. Tem que já saber de cara, lá no início, a expectativa e saber que envolve um risco, né? Acho que isso é legal também. Deixa eu trazer agora começaram a bombar as perguntas aqui pra gente, trazer uma pergunta pra Ju. É uma pergunta do Alessandro. Acho que ele quer trabalhar lá com vocês. Qual é o perfil do vendedor infalível para a AWS? É que a AWS é muito grande, Alessandra, então eu vou ponderar aqui o meu time que ele vende para contas de SMB. Eu não sei como seria vender Enterprise, menina, acho que seria uma loucura. Nunca fiz isso na vida. Gosto do meu SMB mais batida. Mais volume, ele gira mais. Né? Mas eu acho que assim, o que a pessoa precisa ter é uma boa organização, mas não vou chover aqui no molhado. Precisa ter uma boa gestão de volume, assim. Então, como olhar para o todo e conseguir priorizar? Porque acho que a pessoa se perde muito quando ela tem muita coisa para fazer, muito volume, né? Então, assim, como que você olha para sua carteira, faz um bom planejamento, fala, tá, tem um quadrante que eu aprendi lá no LinkedIn que é super legal. Então, quais são as contas, as big bets, que vão me trazer um alto resultado, mas eu sei que vai demorar, que vai lidar com tipo uma enterprise, vai demorar, mas vai me trazer um grande resultado. Quanto de tempo eu coloco de esforço aqui? Eu tenho minhas quick win. Então, legal, essa daqui, qual é o tempo que eu tenho que alocar para elas? Porque não adianta só eu olhar aqui que eu não vou olhar aqui. Então, você tem 4 quadrantes de estilos de contas diferentes e você tem que saber como você aloca o seu tempo nisso. Priorização. Isso. Então, um bom vendedor, para mim, ele tem que saber priorizar e se organizar. E depois a rotina, ela vai fluir. Tem que ter escutativa, todos os outros soft skills que a gente conhece. Tem que ter uma sensibilidade para priorização de leads. Tipo, um lead scoring, que eu consigo identificar o que vale a pena eu trabalhar
antes e o que eu posso deixar para depois, né? Isso é fundamental em vendas, né? Porque o tempo é limitado. Os vendedores mais júniores, às vezes, não, eu quero atender todos esses leads, tudo que vem. Às vezes não dá, cara. Às vezes tem que priorizar, tem que segurar, né? Bacana. Vamos, outra pergunta aqui, ó. Do Rafael Vieira Cunha. A bomba vai para ti de novo. Quais as melhores estratégias? Me ajuda, Ju. Vamos lá. Quais as melhores estratégias para mudar hábitos de pessoas que não estão performando? Que não estão aceitando os hábitos? Isso foi complicado. Olha, aqui eu acho que a gente pode... Eu te ajudo depois. Me ajuda. Tá. Se a pessoa tem hábitos complicados e vem impactando performance, o primeiro passo para mim é dar consciência para ela, dar transparência de, olha, esses hábitos não estão impactando o resultado e assim não dá para continuar. Como que a gente constrói um plano para você mudar esses hábitos? E qual que é o tempo que a gente precisa que isso aconteça? Agora, se você não vê esforço, se você não vê que... Ou, pior dos casos, a pessoa coloca muito esforço, os hábitos ainda não mudam, o resultado não vem, talvez não faça sentido aquela pessoa para aquela posição. Então, acho que também tem... O gestor precisa avaliar se você já deu clareza, se você a pessoa entendeu, né? Quando você falar e a pessoa entender, tem um gap ali. Mas se você falou, se a pessoa entendeu, se existe um plano e aí a pessoa ainda não consegue executá-lo ou não está disposta a executá-lo, talvez ali não seja o melhor lugar para ela. E aí faça sentido a gente repensar o que o negócio precisa que aconteça naquela cadeira, sabe? Entendi. Então, eu olho muito para esse lado. Acho que a pergunta dele aqui envolve muita questão do limite, né? A gente pode ir até um certo ponto, tentar ensinar, colocar depois daquilo ali, e realmente tem que rever a posição, né? E em relação a isso, a gente tem mais uma enquete aqui. Eu adoro as enquetes, que é uma pesquisa que a gente tem aqui. Rapidinha e que a gente aprende sempre como é que está o mercado, né? O que mais atrapalha na consolidação de novos hábitos do time, tá? Falta de processos claros, que é muito o que a gente está trazendo aqui, né? Que a gente tem que trazer isso claramente para o time. Quais os hábitos que a gente quer neles? Né? Falta de repetição, a cadência. Isso é outra coisa importante que está no livro. Eu lanço o hábito agora. Tá pronto. Vai executar. Tchau. Vai executar. Set and forget, né? Tem que ficar reforçando. E às vezes o que acontece, com a gente lá acontece isso também, tem um hábito rodando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, falar de case, os SDRs falarem de um case específico quando estão falando com o cliente daquele segmento. Isso é importante, fala. E aí a gente não revisa mais, tá? O hábito está implantado. Daqui de 6 meses não estão falando mais. Então, essa repetição de reforçar o hábito, o compromisso com o hábito, ela tem que acontecer, né? E o que eles estão trazendo é que às vezes por falta de repetição ele não acontece. Falta de liderança, 16%. E desalinhamento de metas, 9%, tá? Então, isso mais uma das nossas enquetes aqui que eu trouxe para vocês, para a gente aprender um pouquinho como é que está o mercado, né? Vamos lá. Quem foi o último que falou que eu já me perdi? Foi tu, né? Eu vou passando uma para ela. Mas passa fácil para mim e bomba para ela. A gente tá já combinou antes. Combinado. Essa é média. É do Aimar dos Anjos Costa. Ele pergunta o tempo mínimo para a formação de uma equipe, ou seja, muito relacionado a em quanto tempo a gente consegue implementar um hábito novo. Tu comentou dos 21 dias. Legal. E que isso é variável. Acho que vale a pena a gente estressar mais esse assunto. Legal. Porque não é rígido. Que nem aquela história para virar mestre em alguma coisa, por exemplo, tocar guitarra que eu gosto, 10 mil horas, Exato. Né? Tem a regra das 10 mil horas. Tu treinando 10 mil horas não vai, se não treinar direitinho, mudando as coisas, não vai. Então, fala um pouquinho mais da tua experiência de implementação de novos hábitos em time, o quanto tempo leva. Legal. Acho que primeiro a pessoa tem que querer, né? Acho que se a gente parte de eu vou impor aquele hábito para aquela pessoa. Poxa, eu gosto disso, eu gosto que ela comece a trabalhar 8h30, eu quero que ela comece 8h30, não vai funcionar. Então, primeiro entender o que funciona para a pessoa e o que ela está disposta a fazer. E se a gente pensar numa rampagem, né, de trabalho, que a gente tem um processo de aprendizagem, eu imagino ali que a gente está falando de alguma coisa de 3 meses. Então, poxa, comecei um hábito aqui com o meu time. Pega o tempo de rampagem. Isso. Igual assim, eu quero desenvolver, quando eu tenho conversas de carreira. Olha, você tem que desenvolver conversas difíceis com seus clientes. Beleza. Então, vamos pôr os to-dos. Você vai ler esse livro, você vai fazer isso, etc. E aí, a gente vai começar a avaliar. Então, em 3 meses, é um tempo que a gente começa a ver a pessoa tentando, a pessoa falhando,
a pessoa errando, procurando ajuda, a pessoa às vezes desiste no meio do caminho, né? Lógico. E aí tem um momento que a pessoa fala, agora eu me tornei um pouco melhor nisso. E aí quando ela sente que ela tá um pouco melhor naquele hábito, legal, então a gente aprende ensinando, né? Eu amo isso. Então, legal, você acha que você é um pouco melhor do que a média nisso? Você vai ensinar outras pessoas. Exato. E aí, ensinou. Legal, o time também começou a pegar. Então, legal, temos um hábito aqui implementado que eu acho que a gente conseguiu spread, né? Espalhar isso para toda a organização. Muito legal, muito bom. Vamos uma do Lucas Paro. Agora, essa não é média também. É média. Ai, que bom. Não, mas até agora foi tranquilo. Foram tranquilas, foram tranquilas. Aproveitando que estamos tendo uma aula aí com grandes vendedores, gostaria de perguntar como abordar de maneira assertiva os melhores hábitos de cadência, de prospecção. Como é que a gente pode estar criando bons hábitos, como, por exemplo, follow-up, né? Como é que a gente pode estar fazendo isso para que esses hábitos não se percam ao longo do tempo? Eu não sei se ele é um vendedor ou se ele é uma liderança, mas acho que se você for um vendedor... Eu acho que é um vendedor, mais vendedor. O CRM, eu acho que ele vai ser de grande ajuda para você, assim, você conseguir já deixar programado quais são os touch points, as interações com aquele cliente, para você ter essa ajuda de organização. Porque a maioria dessas plataformas, eles criam praticamente uma agenda diária para você, com todos os clientes que você precisa entrar em contato e quais os canais, né? Isso falando de frequência. Eu acho que o assunto que vocês trouxeram, né? Qual que é o tema que eu vou falar com essa pessoa, passa muito por você ser uma pessoa mais interessante do que só interesseira. Então, como que você consegue criar assuntos e pautas para fazer essas interações ricas com o seu cliente? Eu acho que esse é um outro ponto que é muito importante. Então, eu tentaria combinar essas duas coisas. Uma frequência bem organizada no CRM e pensar em assuntos que são interessantes para aquele lead, para que você consiga manter essa conversa aquecida ao longo do tempo. Como é importante a questão do CRM atualizado e de usar bem, né? Esses dias a gente estava conversando com um cliente, o mercado mais tradicional, indústria, às vezes não está tão adaptado à tecnologia, e eles estavam usando um CRM de mercado mais complexo, quer dizer, estavam tentando usar. Daí eles disseram, não, a gente não está usando esse CRM, a gente está usando isso aqui mais simples, porque isso é muito complexo para nós. Eles não conseguiram adquirir o hábito como time, porque era muito difícil. Isso é... E muitas vezes, Paulo, a gente peca na escolha do CRM, ou mesmo na configuração do CRM, porque a gente pensa só no que a gestão precisa de informação. Mas a gente não pensa no usuário final, que é o vendedor, a vendedora. Sabe? Tem CRMs que para você abrir uma oportunidade, parece que a pessoa está submetendo para o visto americano. Assim. Não tem, agora gente. Tá mais difícil ainda. Verdade. Como, assim, você preencher 30 caracteres para você começar a abrir... Você cria uma barreira de entrada, você deixa o hábito de preencher um CRM. Difícil. Que é tudo contra o que está aqui, né? É para até facilitar o hábito. Então, precisa se colocar, da mesma forma que eu acho que você trouxe, Paulo, de prospectar, estar na linha com o cliente, vá você dar um ganho no deal. Vai o gestor ver ali. Boa. Tantos campos que precisam ser preenchidos, campos que às vezes são iguais e se sobrepõem. O tanto de informação que a pessoa precisa abrir em 2, 3 sistemas para preencher o CRM. Então, assim... Sensacional. Acho que o CRM, ele precisa funcionar, sim, para governança, gestão, forecast da empresa. Precisa, mas ele precisa funcionar para o dia a dia do vendedor. Excelente, adorei. Precisa funcionar. Adorei, ótimo ponto de vista. Esse é um assunto que estão trazendo bastante aqui, que tu já trouxe, Ju, e acho que a gente pode estressar mais um pouquinho, tá? Que é do Gabriel Lopes Silva. Qual é o hábito atômico, o melhor deles, para conseguir gerir a agenda e manter o foco? Tu comentou muito de agenda, né? De conseguir time box, bloquear a agenda, enfim. Fala um pouquinho mais desses hábitos de agenda do vendedor. Legal. Eu acho que eu olhar para os baby steps, né? Que o livro fala. Então, começar pequenininho ali. Se eu fosse você, vendedor, eu olharia primeiro qual que é o seu grande objetivo. Você já estava dando uma mentoria para um vendedor, ele falou, Ju, tinha acabado de virar vendedor. Ju, tô meio perdido, eu não entendo o que eu tenho que fazer. Eu falei, qual que é o seu primeiro objetivo, tá? Qual é o KPI que vai te levar para esse objetivo? Legal, esse KPI. Agora vamos quebrar a sua agenda para ver se a sua agenda reflete esse KPI e esse objetivo.
putz, não, na minha agenda eu tô, Nossa, sei lá, perdendo um tempo gigante só atualizando CRM e eu não tô, não sei, falando com o cliente que é o meu objetivo final. Então, legal. Então, a gente tem que rever a sua agenda. Então, primeiro, eu acho que tudo é essa autoconsciência. Então, para um tempo, olha a sua agenda, olha o seu objetivo e vai marcando. Bom, eu quero isso aqui da minha vida, na minha carreira, eu quero chegar nesse goal. O que eu preciso fazer? Então, eu vou quebrando. Eu tenho que gerar 10 leads por semana? Eu vou precisar ter um tempo de 2 horas de cold call, faz bloco. Qual é o melhor horário de ligar? É depois do almoço? Provavelmente não. É de manhã? É de tarde? Preciso mandar e-mail, preciso estudar. Geralmente é essa rotina, né, de prospecção. Estudar o cliente, ter o tempo de mandar e-mail, ter o tempo de cold call e ter o tempo de follow-up das propostas que elas já estão rolando, né? Além dos blocos já de meeting com o cliente. A gente tem, é legal quando tem as taxas de conversão da empresa, Total. que eu tenho que gerar, sei lá, 20 leads para semana, e de Que eu tenho que cada fazer. 5 ligações eu gero um lead, por exemplo. Então eu tenho que fazer 50 ligações, e aí eu aloco espaço na agenda para conseguir aquilo. Isso. Né? E KPI, tem uma frase que eu gosto, é Numbers Drives Behavior. Quando você sabe seu número, você sabe seu comportamento. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu melhoro essa minha conversão para eu ter que ligar menos, se eu não gosto de ligar. Ou eu vou ligar para essa quantidade, eu tenho que saber o tempo que eu demoro. E isso ajuda até na resiliência, que a Rita falou agora há pouco. Eu posso me frustrar porque eu liguei para 10 clientes e ficar bad o meu dia inteiro? Eu posso, mas eu sei que a minha conversão é de 10%, então tá bom, eu sei que é só um que vai me atender. Então É a expectativa. Isso, não vou ficar triste para aqueles 9. Algum vai me atender, né? Muito bom, muito bom. Tu comentou Numbers Drive Behavior. Né? Tem a outra que é parecido, que é me diz como me mede, que eu te digo como me comporto, né? Perfeito, é verdade. É a mesma coisa. Direciona o comportamento. É. Vamos fazer a última, então, que vai ser para a Rita, que é do Jorge Begueto, que ele comenta um dos hábitos, a gente falou tanto isso antes, né, da proatividade, que é fundamental para tudo, né? Isso pode ser trabalhado como um hábito? Pode e deve. Eu acho que tem pessoas que têm esse driver interno muito forte e se destacam. Naturalmente, né? Naturalmente. Mas se você não tem, coloque na sua agenda para você ou prospectar, ou você conseguir novos contatos, mas é importante dar a cara a tapa, sabe? Eu acho que essa proatividade, principalmente comercial, você precisa nutrir em você. Acho que aqui a gente trabalha muita gente que vai para campo, né? Então, o vendedor que trabalha só sentadinho na sua cadeira, complicado, né? Para esse tipo de venda, é muito complicado. A gente precisa dessa proatividade e eu acho que é algo que é trabalhável. Dá para tentar entender, e aqui eu acho que a gente estava falando agora há pouco que terapia muda a vida, né? O porquê que talvez você não é tão proativo ou porquê que aquela pessoa não é tão proativa como ela deveria ser. Tem pessoas que têm questões de segurança, de autoconfiança, não querem sofrer rejeição ou tem um limiar de tolerar frustração baixo e que isso acaba inibindo que ela tome algumas iniciativas. Então, acho que primeiro, tenta criar o espaço certo para você ser proativo, tempo, esforço, recurso, mas tenta entender também por que eu não estou dando esse primeiro passo, sabe? O que eu perco ou o que eu posso ganhar se eu fizer isso também. Excelente. Muito bom. Né? Infelizmente, temos que finalizar. O nosso tempo está chegando no finalzinho aqui. Passou rápido. E aí, quando é bom, passa assim, né? A gente já passou. E aí eu quero deixar um espaço para uma palavrinha final de vocês aí, a Ju, se quiser começar. Boa, posso começar. Primeiro, leiam o livro. Boa. Vamos vender o livro dele, mas brincadeira. Eu acho que é um livro que... Tanto Hábitos Atômicos como O Poder do Hábito são livros que transformam a vida mesmo, se você lê com intencionalidade. E esse livro é muito legal, a diferença, porque ele te dá tarefas. No fim de cada capítulo ele fala. Ele é bem prático. Faça essa tarefa. Então, comece por aí. Busque ajuda, se vocês não se acham uma pessoa que consegue construir hábitos, busquem ajuda, seja na liderança, seja pedir mentoria. Mentoria também muda a vida. Então, fala, poxa, eu não consigo. Como que aqui você me ajuda num baby steps para começar? Eu acho que... E reveja a sua rotina a todo momento. Se autoavalie, né? Eu acho que esse do always learning, né? Acho que na Laura Cesare fala muito disso. Como que toda hora eu tô olhando pra mim e falando, não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso aprender algo novo. Eu acho que essas são 3 dicas que eu deixo pro pessoal. E espero que todo mundo seja bem sucedido aí nessa renovação de hábitos. Que bom, Ju. Obrigado por ter vindo. Muito bom, tá? Obrigada. Rita, tua palavrinha final.
Primeiro, agradecer vocês. Gente, foi ótimo. A conversa foi maravilhosa. Agradecer a todo mundo que acompanhou, também mandou perguntas. Eu acho que hábitos, de fato, mudam vidas. Eu acho que muda a forma como você trabalha, a forma como você vê o seu trabalho. E o que eu deixaria também, talvez uma lição de casa ou um desafio, se você tivesse que começar a sua agenda de trabalho do zero, hoje. Legal. Zero. Tira os condicionamentos, né? Os hábitos antigos. Todos, como que seria? De acordo com o seu objetivo de carreira, o objetivo do seu time, aquilo que você precisa entregar de resultado. Faz esse exercício de montar do zero e compara com o que você tem. Assim, você vai ficar surpreso com o quanto de energia às vezes a gente coloca em coisas que estão muito distantes daquilo que a gente precisa. Acho que é esse meu recadinho final. Rita, obrigado também por ter aceito o nosso convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a gente está finalizando o nosso podcast Roda da Prospecção. Obrigado por terem assistido. Me sigam no Instagram, é Paulo Kriser, Paulo K-R-I-E-S-E-R. Então me sigam lá, que se tiverem mais perguntas, tem perguntas que não foram respondidas aqui. Se tiverem mais perguntas, podem enviar, que a gente vai estar respondendo também. E até o próximo podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau.